Bom dia, queridos. Quero convidar vocês a estudarem mais um salmo da Palavra de Deus comigo, o salmo de número 129. Esse salmo que eu chamei a oração do povo de Deus. Esse é um lamento do salmista, da comunidade de Israel, com alguns traços de confiança e fé. As características de um hino estão presentes aqui, mas ficam meio apagadas pelas queixas e pelos lamentos. O salmista, lembrando dos problemas e livramentos do passado, renova a sua confiança, enquanto que os seus apelos com relação ao futuro são de castigo e justiça contra os seus inimigos. Vamos ler então juntos aqui o Salmo 129. É um salmo curto também. Ele diz assim: Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Que Israel o repita, ou que Israel o diga, diz a revista e atualizada. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo, ele libertou-me das algemas dos ímpios. Retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam como o capim no terraço, que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro, nem os braços daqueles que faz os fardos. E que ninguém que passa diga: seja sobre vocês a bênção do Senhor. Ou então, nós os abençoamos em nome do Senhor. Vamos orar para o nosso Deus. Vamos agradecer por essa manhã e por essa palavra que Ele nos traz. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por mais essa manhã. Te louvamos pela tua palavra que se renova, pelas tuas bênçãos que se renovam, diz o texto. Te louvamos pela liberdade que temos de estudar as Escrituras. Nos ensina um pouco mais a respeito dos seus planos nesse trecho, nesse Salmo de número 129. É isso que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Então eu dividi em duas partes esse Salmo, e na primeira parte esse texto trata das aflições passadas por Israel. O texto diz: muitas vezes me oprimiram. A longa história de Israel, desses problemas que Israel enfrentou, é resumida aqui no salmista por essa frase: muitas vezes me oprimiram. Desde o tempo do Êxodo, desde a mocidade de Israel, a nação sofreu muitas aflições, e vindas não apenas de um inimigo, mas por muitos inimigos que o rodeavam. Duas metáforas é colocada aqui no Salmo para ilustrar essas aflições. Primeiro, ele fala de sinais de chicotes nas costas, que são comparadas com os sulcos feitos por um arado na terra. E depois, ele menciona algemas dos ímpios que os prendiam. Mas apesar desse quadro de opressão, o salmista também se alegra com o seu livramento. Ele fala sobre isso. Vejam, no versículo 2, nós temos a declaração de que, apesar da opressão, os seus inimigos jamais puderam vencê-los. Também no versículo 4, ele diz: o Senhor é justo, ele me libertou. O reconhecimento do salmista da libertação de Deus, esse cuidado de Deus para com o seu povo. Era esse, também um reconhecimento da promessa que Deus havia feito para Abraão, lá em Gênesis, Em Gênesis 12, Gênesis 12, versículos 1 a 3, dizem assim, aquela promessa feita para Abraão, aquela primeira conversa de Deus com Abraão, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai,
e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e eu o abençoarei. Tornarei famoso o teu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Assim, apesar da opressão repetida ao longo da história de Israel, o entendimento do salmista e a sua gratidão é por libertação. O seu reconhecimento é do cuidado amoroso de Deus. E queridos, conosco também não é diferente, não é mesmo? Ao longo das nossas vidas, nós também passamos por provações, às vezes até por opressões. Mas pense um pouco comigo. Quem de nós pode dizer que Deus não tem nos dado livramento? Quem de nós pensa que Deus nos abandonou à nossa própria sorte? Queridos, quando nós lembramos daquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 13, de que não somos tentados além das nossas forças, podemos então agir como salmista, sermos gratos a Deus pelos livramentos que nós temos recebido, apesar das opressões que eventualmente nós temos que passar. E o Salmo continua nos versículos 5 a 8. O salmista aqui faz uma oração imprecatória. Verso 5 diz assim: retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião, Jerusalém, o povo de Deus. Sejam como o capim no terraço, que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro nem os braços daquele que faz os fardos. E que ninguém que passa diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor, ou então, nós os abençoamos em nome do Senhor. Nessa segunda parte do Salmo, nós temos, como eu disse, uma oração imprecatória contra os inimigos do povo de Deus. Essa oração, ela se divide em 3 pedidos, em 3 partes. Primeiro, no versículo 5, que sejam envergonhados e derrotados, a ponto de retrocederem. O salmista pede contra aqueles que odeiam Israel e fala do seu desejo de ver o inimigo retroceder, ser mandado de volta para casa. Você já viu isso acontecer? Um ladrão que é pego e condenado, um inimigo de guerra que é derrotado, alguém que cometeu uma injustiça contra você, mas recebeu do Senhor a devida correção. Na segunda parte, o segundo pedido do salmista é que sejam poucos e tenham vida curta os seus inimigos. Essa é a ideia do capim que crescia sobre a sujeira do telhado. E logo esse capim se secava, porque nascia em pouca terra e não tinha como fixar as suas raízes. A terceira parte da oração diz que não recebam a bênção de Deus. Está no versículo 8. Assim, na primeira parte, o salmista nos encoraja a sermos gratos pelo livramento de Deus, ou livramentos de Deus. Nessa segunda parte, ele clama por justiça. Justiça em forma de condenação. Já imaginaram o tamanho desse castigo? Primeiro, serem envergonhados a ponto de retrocederem. Um chefe autoritário que perde o seu emprego. Um prestador de serviço desonesto que é obrigado a entregar o serviço, aquilo que foi contratado. Um malfeitor que recebe o merecido castigo. Em segundo lugar, a perda das bênçãos, da fecundidade e da longevidade.
Que triste seria viver em um ambiente em que muitos não podem ter filhos. Porque nós sabemos que filhos são bênção do Senhor. Bênçãos do Senhor. E o que dizer de nações que têm seus filhos jovens, crianças, sendo arrancados dessa vida, ainda muito novos, como diz aí a ilustração, capins que secam antes de crescer. Por fim, mas não menos ruim, o salmista pede para não serem abençoados por Deus, mas pelo contrário, que experimentem a sua condenação. Quando aplicamos a nós o salmo de hoje, queridos, nós podemos dizer que, como povo de Deus, certas vezes nós somos oprimidos, também somos oprimidos, não é mesmo? O Senhor Jesus disse lá em João, capítulo 15, verso 19, que o mundo nos odeia. Um pouco mais para frente, no capítulo 16 de João, verso 33, ele diz que nós passaríamos por aflições. Dessa forma, assim como os israelitas, o que nos resta em meio às provações, opressões, o que nos resta é orarmos. Orarmos gratos pelos livramentos que Deus tem nos concedido. E orarmos também pela justiça, pelo castigo sobre aqueles que odeiam o povo de Deus. Mas é importante a gente lembrar também, antes da gente sair daqui, pedindo justiça de Deus, o castigo de Deus sobre todos que cruzam o nosso caminho, é importante nós lembrarmos que hoje nós vivemos um período da graça de Deus. Nós estamos debaixo da graça de Deus. O mesmo perdão que Cristo nos concedeu deveria também transbordar das nossas vidas antes de qualquer condenação. Assim, a nossa oração deve ser, antes de tudo, uma oração que contemple o amor e a misericórdia de Deus. E não apenas a sua justiça. Pode haver um pedido por justiça, mas nós temos que considerar também a graça e misericórdia do nosso Deus. Afinal de contas, nós fomos salvos para levarmos essa esperança para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, a vida com Cristo. Queridos, que com tudo isso em mente, nós possamos enfrentar de maneira bíblica as nossas opressões. Essas opressões que certamente passaremos, como disse o Senhor Jesus. E que a gente possa fazer isso até que o próprio Senhor Jesus volte. E tudo isso fique para trás. Maranata, nós podemos dizer, volta, Jesus. Porque Jesus também disse, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por essas promessas que nós temos e por esse exemplo aqui da vida de Israel para as nossas vidas. Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez por esse salmo. Nós te louvamos, Pai, porque apesar das dificuldades no nosso dia a dia, podemos também dar testemunho dos livramentos que o Senhor tem nos concedido. Senhor, também nós reconhecemos que somos alvo da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia em nossas vidas. E por isso queremos pedir para que nós sejamos esse povo que leva essa esperança adiante, que transmite graça aos que ouvem, aos que nos ouvem e ainda não te conhecem. Mas também, Senhor, clamamos por tua justiça, naquelas situações de pessoas que se mostram de fato contra o Senhor, que odeiam o Senhor e o seu povo. Não permita, Senhor, que esses alcancem vitória
sobre nós, no nosso dia a dia. Seja o Senhor mesmo o juiz de toda a questão, o único que pode trazer justiça sobre todos nós. Senhor, nos ajuda, no dia de hoje, nessa semana, a vivermos vidas alegres nessa perspectiva da Tua soberania, do Teu controle sobre todo o aspecto em nossas vidas. Então colocamos tudo isso nas Tuas mãos, no precioso nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe o seu dia, o seu resto de semana, e nós nos vemos no sábado, no nosso multirão. Um grande abraço para todos vocês. Até mais.